Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sabiamente. No vídeo de hoje, iremos conhecer 10 dos lugares mais sinistros e assustadores da Terra. E lembrando, se inscreva no canal e ative o sino para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo. Então vamos lá. Eles são os lugares mais assustadores do mundo, por serem muito perigosos, por serem muito assombrados e rodeados de lendas e tragédias, ou por serem completamente bizarros. Confira a lista dos 10 lugares que são de assustar. Alcatraz. Alcatraz foi a mais famosa prisão-ilha do mundo. Por anos capturou a imaginação do público em muitos livros e filmes feitos sobre ela. Charlie. Sim. Vou começar a cavar. Fique de olho nesses guardas. Se aparecer um deles, comece a assoviar. Essa prisão viu muitos assassinos, rebeliões e suicídios durante os 29 anos que funcionou. O que desperta a curiosidade sobre ela são os boatos de pessoas que ouviram sons inexplicáveis e gritos de desespero, viram celas fecharem sozinhas e aparições sinistras. Essas lendas fizeram os criminosos pensarem 2 vezes antes de cometer um crime e possivelmente irem para a temida Alcatraz. A Casa das Irmãs Fox. Embora seja menos conhecido que os outros lugares assustadores, a pequena casa das Irmãs Fox é sem dúvida uma das casas mal assombradas mais importantes de todas, visto que o fenômeno serviu de base para outros casos de assombração e até lançou uma religião. Em 11 de dezembro de 1847, o pai, membro da igreja metodista, e 2 das filhas mais novas da família Fox mudaram-se para uma casa em Hydesville, em Nova York. A casa já seria tida como mal assombrada devido aos estranhos barulhos ouvidos e os inquilinos anteriores, a família Wickman, teriam saído justamente por causa dos incômodos barulhos. Depois de algum tempo, as 2 jovens irmãs chamadas Maggie e Katie Fox supostamente começaram a comunicar com o fantasma de um vendedor assassinado. Como em uma sessão de espiritismo amadora, teriam feito perguntas ao espírito e ele as respondia com batidas ou barulhos misteriosos. Muitas pessoas, incluindo a mãe delas, ficaram impressionadas com o que parecia ser um contato verdadeiro com o morto. Mais tarde, as 2 irmãs admitiram que inventaram sons que não havia nenhum vendedor assassinado. Tudo tinha sido uma travessura. Baseado na experiência de comunicação com os mortos através de sons, foi criado o espiritualismo, que ainda é praticado. O quartel de Babenhausen. No quartel alemão de Babenhausen, hoje um museu, os fantasmas de soldados alemães, alguns com uniformes da época da Segunda Guerra Mundial, têm sido avistados. A cidade foi o local onde aconteceu a queima de uma bruxa numa estaca, no século XIX, e disse que seu fantasma já seduziu e depois matou vários soldados alemães desde então. Ninguém sabe ao certo o porquê que tal entidade escolhe soldados, mas reza a lenda que os fantasmas dos soldados que aparecem por lá foram todas vítimas dessa bruxa. Disse que luzes se apagam sozinhas e vozes são ouvidas no porão. Alega-se que passos e comandos são ouvidos à noite, supostamente sem causa física. Variantes da lenda falam que se um soldado visitar o museu e tirar o telefone do gancho, uma mulher poderá ser ouvida algumas vezes a falar de maneira ininteligível, nem em alemão e nem em inglês. Os moradores da cidade evitam falar sobre o assunto, embora a atividade paranormal atraia curiosos. O túnel Screaming, Warner Road. Uma lenda local conta que o túnel é assombrado pelo fantasma de uma jovem que, depois de escapar de uma fazenda próxima ao local, ateia fogo no seu próprio corpo, morrendo dentro dos muros do túnel. Diversas variantes da lenda existem no local. Tem uma versão da menina incendiada por seu pai furioso depois que ele perde a guarda de seus filhos após um divórcio desagradável. Outra fala de uma jovem ter sido estuprada dentro do túnel e seu corpo queimado para evitar que qualquer evidência fosse encontrada. Todas as variantes envolvem uma alegação de um fósforo riscado, uma menina queimada dentro do túnel e o som da jovem morrendo aos gritos que perpetuam até hoje, fato que renomeou o túnel. Base Naval de Atsugi, Japão. Localizada a 2 horas de Tóquio, a base naval Atsugi tem um passado secreto, que inclui o fato de que era uma base dos aviões U-2 da CIA e abrigou o U-2 que voou sobre a Rússia pilotado por Gary Powers na década de 1960. Em 1957, Lee Harvey Oswald, o assassino de John Kennedy, estava estacionado em Atsugi como operador de radar da Marinha. É dito que o espírito de um jovem que vaga sem rumo de sala em sala assombra a base naval. Localizado do outro lado da base naval, o hangar está sobre o mais antigo que era usado pelos pilotos kamikaze do Japão Imperial. Aqui, muitos pilotos se mataram com a técnica seppuku, depois da rendição final do Japão para as forças aliadas. Disse que as portas batem e olhos vermelhos fantasmagóricos flutuam. Lugar ideal para passar a noite, não? A tumba de Tutankhamon.
Ele foi o faraó do Antigo Egito, tendo reinado entre os anos de 1333 e 1323 a.C. Reinou e morreu jovem, com apenas 19 anos de idade. Assim como outros faraós, Tutancâmon teria uma tumba digna para desfrutar da vida após a morte, mas devido à sua inesperada partida deste mundo, ele acabou enterrado em uma pequena tumba adaptada localizada no Vale dos Reis. Esquecida e longe das principais, que acabaram vítimas de saqueadores, a tumba de Tutancâmon só foi descoberta em 1922. Ela estava inteiramente preservada e com todas as relíquias lá deixadas junto com o sarcófago do faraó. Os tesouros de Tutancâmon estão atualmente no Museu Egípcio, no Cairo. Sabe aqueles filmes de aventureiros que o sujeito entra naquelas tumbas com ossadas e cheias de armadilhas? Com certeza foi baseada nessa tumba. Mais famosa do que o seu ocupante, a tumba ganhou notoriedade não apenas por ter sido uma das únicas a serem encontradas praticamente intacta, mas também graças à maldição da múmia que ela guardaria. As mortes do arqueólogo Howard Carter, descobridor da tumba em circunstâncias misteriosas, e do nobre inglês patrocinador da expedição e de alguns de seus amigos e parentes próximos logo após a descoberta, alimentaram a lenda de que a tumba guardaria uma maldição da múmia que atingiria a todos os que profanassem. Você acredita nessa maldição? Castelo de Bran. Os vampiros não nasceram lá, mas o mais famoso de todos eles sim. Imortalizado no romance de Bram Stoker, Drácula teria sido inspirado em Vlad Dracul Tepes, príncipe e líder guerreiro que nos séculos XV lutou pela Ordem dos Cavaleiros do Dragão ao lado dos cristãos e contra os turcos. Entre as inúmeras barbaridades que teria cometido, estariam empalar seus inimigos e beber o sangue deles. O castelo no qual morou fica na Transilvânia, região atualmente localizada na Romênia. Construído há cerca de 2000 anos, o Castelo de Bran é cercado de mistérios sobre a existência de passagens secretas e de acontecimentos sobrenaturais. Apesar da lenda de que Vlad teria se transformado num vampiro, o que mais assusta no Castelo Bran são as memórias das atrocidades cometidas por ele enquanto era um ser humano. Mary King Close, em Edimburgo. Herança dos métodos médicos de séculos passados, a claustrofóbica Mary King Close foi onde as vítimas da peste eram deixadas para morrer. Reformada e reaberta em 2003, com direito ao fantasma da garotinha Anne, virou point dos fãs do paranormal. O Templo. O Templo é uma igreja construída em 1185 em Londres pelos Cavaleiros Templários. Ela era utilizada por eles como seu quartel-general e também para suas cerimônias secretas de iniciação. Com o fim dos Templários no século XIV, a igreja passou a ser controlada pelos Cavaleiros de Malta, até que no século XVII o rei James I assumiu a propriedade. A igreja tornou-se popular com o sucesso do livro O Código da Vinci, que a cita como um dos locais que guardariam segredos referentes ao Santo Graal ou à linhagem sagrada de Jesus, segundo a trama do romance. Durante o esplendor dos Templários, nos séculos 12 e 13, várias figuras importantes lá foram enterradas e é possível ver suas monumentais esfinges de mármore, uma ao lado da outra no chão da igreja. Floresta Aokigahara, Japão. Essa floresta no Japão é bizarra. Mais de 500 pessoas já se suicidaram lá. O problema é tão grande que o pessoal colocou placas como mensagens de incentivo pra galera, do tipo pense melhor, pense na sua família, nos seus amigos e coisas do tipo. A floresta tem um clima tão pesado que os japoneses proíbem suas crianças de passarem por perto. Casos de desaparecimento são comuns naquela região e são raros aqueles que são solucionados. E não podemos deixar de falar do caso do youtuber Logan Paul, que publicou um vídeo onde aparecia um corpo que possivelmente havia se suicidado há pouco tempo em Aokigahara. Mas esse é um assunto para outro vídeo. E vocês, acreditam em alguma dessas histórias? Acham que eu esqueci de algum lugar que eu poderia ter mencionado entre os 10? Então deixe sua opinião aqui nos comentários para que a gente possa fazer a parte 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like para incentivar o meu trabalho, compartilhe e se inscreva no canal. Isso é tudo por hoje, um abraço e até a próxima.